Sejam bem-vindos ao meu quarto vídeo, estágio no ensino fundamental, formato de extensão. É um mini curso História da África Pré-Colonial. Sou Helena Aparecida Cioli Sobral, RU 2086368. Estou cursando segunda licenciatura em História, orientador Júlio Rolim Machado Santos, Polo Uninter de Biúna, São Paulo. África, vamos ver quem fala dessa vez, Alberto da Costa e Silva. Não poucas vezes senti-me entrar na história ou puxei o passado para o meu arredor. A Nigéria tivera os seus costumes e valores recosturados pelo colonialismo britânico, mas os povos que a formavam se apegavam aos seus dias antigos. As tradições persistiam ou ressurgiam com força nas circunstâncias mais inesperadas. Com a República Federativa e os governadores dos estados eleitos, por exemplo, coexistiam emires, obás e outros reis, que exerciam formas de poder próprias e eram obedecidos e venerados por seus súditos. Alberto da Costa e Silva completou 90 anos esse ano. Esse livro é África na História e nos Mitos, né? África e os Africanos na História e nos Mitos. E nós estamos comentando várias passagens ali das viagens dele. Ele sempre escreveu sobre a África, pesquisou sobre a África, já deu aula sobre a África, foi diplomata em vários países da África também. Aqui nós estamos, deixa eu ver, assim, pegar o ponteiro. Então, nós já estivemos nessa região, Reino da Núbia, Shon. Temos para cá, conhecemos os Shonas, que fundaram o grande Zimbábue. Eles vieram daqui dessa região, do Mapudungun, na África do Sul. Tudo isso passando pela Tanzânia, lembram da ilha Kiwakiswani, Ainekine. Agora nós vamos para cá. É uma bela viagem, né? Um turismo virtual muito interessante. Aqui é a atual Nigéria, lá era o reino de Benin, a República do Mali aqui, que também era Mali. Benin, o país Benin, aqui, não é o lugar onde se localizava o reino de Benin. Bom, então vamos começar. Cidade muito importante para todos eles é Ifé. É uma espécie, como Meca é para os muçulmanos, Ifé é para todo esse povo. Vamos ver por quê. Na tradição iorubá, nos primórdios, o Orum, o céu, era habitado por Olodumare e outros deuses. Era o espaço sagrado dos orixás, entre eles, Odudua. Abaixo de Orum, existia apenas uma imensidão de água para criar a Aie, terra. Olodumare concedeu a Odudua um punhado de terra e uma galinha, entre outras coisas. É interessante. Terra, galinha, punhadinho. Odudua lançou-se no espaço e, ao chegar na parte de baixo, ele lançou a terra sobre a água e lançou a galinha, que ciscava e espalhava a terra para todos os lados. Em alguns lugares caía mais terra que em outros, o que deu origem aos montes e aos vales. Assim, a terra que passou a se chamar Ilê Ifé, terra que foi sendo ciscada, seria o lugar onde a terra jogada por Odudua, teria caído e se espalhado, dando origem à primeira cidade do mundo. Então, esse é o Gênesis da tradição iorubá. Foi como o fenômeno da criação aconteceu, motivado pelos orixás. O céu, a sua água, criada a terra. Mais adiante a gente vai achando como, não nesse trabalho, eu recomendo um estudo, ver
como se criou o fogo, a luz, tudo isso tem a ver com orixás. Cada orixá foi responsável pela criação de cada elemento. O Onim, ele era o rei em Ifé. Era considerado descendente direto de Ododua. Ele conferia autoridade aos líderes de outras cidades, como Queto e Oió. Aqui, a imagem de Ododua, certo? A linha. O Rolim usa essas vestes representando o orixá, certo? Então, nós já estamos vendo que eles também têm um estado, uma organização ligada a deuses. Vamos falar um pouquinho também do Império de Oió. Foi do século XII ao século XVII. Aí eles, a maioria foi sendo escravizado, tudo, mas as tradições vivem. Vocês podem ver que Ifé está aqui, Edo está aqui. A gente vai vendo várias cidades por aqui. Nesse ponto, eu vou voltar ao ano 2000. Do passado, vou ver ao ano 2000. Aqui no Brasil, foi comemorar os 500 anos de descobrimento. Pediram para as escolas de samba fazerem, no samba enredo, as apresentações, homenagens ao descobrimento do Brasil, celebrando isso. Os indígenas, é claro que não estavam gostando nada, quem se lembra, né, deu conflitos. E algumas escolas de samba celebraram outra coisa. Então, agora eu vou pôr no videoclipe para vocês poderem ouvir aqui com uma boa. Primeiro vou gritar. O samba não começa, o áudio que eu achei, começa lá no fim, sonho ou realidade, mas dá para ir seguindo sim. Quer ver? Bandeira, chegou a hora, é pura emoção. Sonho ou realidade, uma dádiva do céu. Vi no morro da Mangueira, samba de porta-bandeira, Princesa Isabel. Sonho ou realidade, uma dádiva do céu, do céu, do céu. Vi no morro da Mangueira, samba de porta-bandeira, Princesa Isabel. Axé, axé, mãe África, berço da nação Yorubá, de onde veio o sangue azul da beleza. Filho dos orixás, filho da corte do sertão, pra defender a nossa pátria, mãe gentil, sou Domba, o príncipe do povo, rei da ralé, dos teus delírios, o mundo novo. Eu tenho fé no rio de lá, no Chiriqueta, no rio de cá, bicho pobreza, no rio de lá, no Chiriqueta, no rio de cá, bicho pobreza. Vou para a Imperial, pedir a elite do Jordão, desejei liberdade. 500 anos Brasil, e a nossa negra não viu um clarão da igualdade, fazer o negro respirar felicidade. Sonho realidade, uma dádiva do céu, do céu, do céu. E no morro da Mangueira, samba de porta-bandeira, Princesa Isabel. Sonho realidade. Deixa eu voltar agora. Vou falar com vocês. Ele vai denunciando, né? Primeiro, salve a mãe África. Então, Obá II, esse enredo estava homenageando
essa personalidade que teve importância também na história do Brasil. Ele era guerreiro de Oió, filho de orixás, nordestino, que esteve na Guerra do Paraguai. Foi um herói na Guerra do Paraguai. Ele foi condecorado por Dom Pedro II e ele lutava muito por liberdade, igualdade, né? Então, e ele denunciava naquela época já no Rio de Janeiro, que tinha o luxo e a riqueza de um lado, o lixo e a pobreza de outro. Tudo isso vocês podem achar no livro da Ana Lúcia da Silva, que ela fala do samba enredo no ensino da história da África. É sensacional, pessoal. E ele realmente ele frequentou o palácio, só que aí ele era imperial, ele estava bem com Dom Pedro II. Mas ele ficava escrevendo nos jornais, criticando o povo brasileiro, os negros ainda não tinham liberdade. E aí aqui o samba enredo denuncia 500 anos de Brasil e a raça negra não viu o clarão da igualdade. Quer dizer, os grilhões permanecem, é uma denúncia, né? Vamos ver aqui. Opa! Vamos ver um pouquinho mais sobre ele, eu já falei bastante, mas agora vamos ler sobre ele. Dom Obá II era Cândido da Fonseca Galvão. Nasceu em 1845, em Lençóis, na Bahia. Ele era filho de Bem-vindo da Fonseca Galvão, Dom Obá I, um africano de nação iorubá, príncipe do reino de Oió, que foi capturado e vendido como escravo, na época do tráfico negreiro da África para a América. Ele foi libertado na primeira metade do século XIX, e, portanto, o filho dele, Dom Obá II, era um homem livre de cor que lutou na Guerra do Paraguai. Quando ele voltou ao Brasil, foi condecorado pelo imperador, viveu na pequena África, era uma região, um espaço no Rio de Janeiro, que na ocasião era a capital do Império, onde a maioria da população negra, que era migrante do Nordeste, vivia em moradias pobres, nos cortiços. Isso daí está num livro da Ana Lúcia da Silva, e ela cita em outro livro, porque é uma história realmente, ela estuda todo o samba enredo e vai nos mostrando passo a passo. Inclusive, ela nas pesquisas, ela chegou a participar de escolas de samba, tudo. Então, aqui, também quero mostrar para vocês, lá vamos nós, é que daí a imagem realmente ficou bem difícil, mas vamos ver se eu consigo. Vou pôr no videoclipe. Vai brigar, preso da nação iorubá, de onde ele sangue da realeza. Filho dos orixás, filha forte do sertão, pra defender a nossa pátria mãe gentil. Sou Urubá, o príncipe do povo, o rei da areia, os meus herdeiros, o mundo novo. Eu tenho fé no Rio de lá, luz de riqueza no Rio de cá, luz de pobreza no Rio de lá, luz de riqueza no Rio de cá, luz de pobreza. Eu vou adiantando um pouco para mostrar para vocês a cena. Eu vou adiantar aqui. Esse aqui está perto. Imperador e Dom Obá II. O garão da igualdade, fazer o negro respirar felicidade, sonho realidade. O mais animado do céu, virou da mangueira, samba de volta bandeira, a princesa Isabel. Eu juro que vi, sonho realidade. O mais animado do céu, virou da mangueira, samba de volta bandeira, a princesa Isabel. Lançamento de Dom Obá II. É isso, parte
ele nasce na passarela do samba da Mangueira. Eles fazem essa representação no samba enredo, mostrando o nobre africano nascendo ali. Eu, pessoalmente, achei um momento um dos mais bonitos dessa exibição da escola de samba. E eu já coloquei o link, se tem alguma coisa de errado, para quem quiser ver o link do desfile inteiro, ver melhor essa parte, porque eu sei que aqui fica muito cortado, né, na reprodução de um vídeo dentro de outro, às vezes não dá muito certo. Mas, estão vendo, Mangueira aí, homenageando Dom Obá II, o herói da Guerra do Paraguai, um africano livre que também continuava a lutar pela igualdade, pela liberdade na época, e hoje a Mangueira ainda mostra que luta pela liberdade. Mesmo 500 anos depois do descobrimento, o que o negro pode comemorar, o que o africano pode comemorar aqui no Brasil é a luta pela igualdade, que ainda é uma luta. E a história da África ajuda nessa luta, por isso que é importante que todos nós conhecemos, mudemos nossas representações sobre a África, certo? Sobre eles, eu já tinha falado no outro vídeo, sobre Pantera Negra, que lá tinha a Pantera, Gorila Branco, né? Era bem animista, mas isso é uma coisa mais dos urubás. Eles acreditavam na existência de almas e espíritos, não só em humanos, mas também em animais, plantas, na própria terra. Tudo era conectado ao espiritual. E a gente já viu a origem mística de Ifé. Vamos ver aqui, vestígios arqueológicos. Apontam que a povoação da região, mais tarde denominada Ifé, data de 500 anos antes de Cristo. O reino de Benin se formou compartilhando crenças nas mesmas origens e tradições. Portanto, o mito da criação entre os urubás é predominante entre todos eles ali. O reino de Benin, mesmo o Renossante, todos eles compartilham. É que sempre chega o Islã, né? Já temos isso. Ou então, alguma coisa vai mudando ali. Olha quem era o governante de Benin. O Obá. Lembra que em Ifé é o Onim? Passado, o Obá, ele também governava Benin. Ele não era só do Império de Oió, ele era o governante de Benin. Estou falando no passado, né? Que eles tinham até essas placas de bronze ricamente trabalhadas, vocês podem ver os detalhes. Então, no passado, ele tinha um poder político, militar, econômico e religioso que se estendia por uma área de quase 65 mil quilômetros quadrados. Dominava tudo isso. Sendo Ifé sempre a capital religiosa deles. Só que ele ainda exerce o seu reinado em paralelo ao Estado nigeriano. Isso aqui é o tribunal do Obá, que tem eu vi no vídeo do doutor Tessel Haifar, ele fala disso, que ele conseguiu ser admitido no tribunal do Obá, tem os guardas do Obá, uma estátua de um leopardo, representa os ancestrais, que estão sempre presentes, em todos os momentos da vida deles, as vestes, que é um momento em que ele está tomando decisões, inclusive políticas, tudo, sobre como, os procedimentos da tribo, entre os chefes tribais, às vezes resolvendo até com coisas, conflitos familiares, comerciais. Ele, então, ele pode não ser o chefe de governo, mas ele ainda tem poder de chefe de Estado. Aqui no Brasil, nós também, quem conhece o candomblé, eu não conheço a fundo, não, pessoal. Isso é uma pesquisa que eu quero um dia poder me entregar sossegada, né, em paz. Sabe que tem o Obá, tem as Ialorixás, esse trabalho, esse mini curso não vai ficar entrando muito na questão do protagonismo feminino, mas nós sabemos, conhece um pouco, sabe das Ialorixás, que inclusive aqui no Brasil foram as principais mantenedoras das tradições. Elas conseguiam fazer tudo às escondidas e mantendo as tradições, o culto aos orixás aqui no Brasil. Aquele sincretismo religioso
elas é que conviviam mais, às vezes, com as famílias, né? Muitas vezes, então elas foram aprendendo como manter a própria cultura junto com o branco cristão, o senhor. Nós já tínhamos visto essas placas de latão, né? Bronze, cobre, elas têm ligas de cobre, são ricamente trabalhadas, né? No Museu Britânico tem uma coleção impressionante dessas esculturas. A riqueza de detalhes é fascinante. Conta-se a história, tem a questão de também ser em homenagem ao orixás, em homenagem ao Obá, elas têm um significado religioso, a manufatura delas, o artesanato delas é feito sempre em rituais, com fogo ali, na função do bronze, tudo, desenho, mas é ritual. E muitos se perderam no século XV, né, por causa dos saques e destruição, que a gente já viu no Grande Zimbábue, isso era recorrente em toda a cultura africana. Uma coisa que o europeu tinha que chegar lá e destruir, né? Uma guilda de artesãos era responsável pela produção desses artefatos. Uma guilda, quer dizer, uma corporação de pessoas que tinham todo o treinamento, todo o conhecimento disso, era produzir os artefatos para contar a história deles, a história dos orixás, as representações também de poder, de guerra, dos laços familiares, tudo. Só que pertencer à guilda é um direito hereditário, e é visto que essa guilda ainda existe. A família de que Ikpom usa, Inê, tem sido artesãos do bronze desde sempre. Olha o que ele diz. Assim é nesse ano, no próximo, para sempre. Eles ainda são ligados diretamente ao Obá e produzem os artefatos com os símbolos de séculos atrás e também as mesmas técnicas. E nas cidades, vocês acham bairros que vários desses artesãos morar num desses bairros, inclusive, é uma honra, né? Porque se você não for dos artesãos, mas mora ali, porque a sua vizinhança é a melhor possível. São ligados diretamente ao Obá, eles têm a produção para artesanato, assim, turismo, tudo, mas essa aqui, na fundição própria em casa, aqueles símbolos todos antigos, isso é de função religiosa, é diretamente com o Obá. Eu falei do cobre, né? Eles artesãos do bronze, mas eles também faziam ligas de cobre. E o cobre chegava a Benin através dos cameleiros árabes que vinham do norte da África. Quem seriam eles? Eu já falei neles antes, que eles chegaram naquela região, né? Foi entrar no reino de Mali, ó. As pessoas estavam vindo daqui, dessa região, chegando aqui, né, a Mali, vendendo para Benin, e aqui a região conheceu, assim, Império de Mali, a cidade de Timbuktu, vai ser mais importante nesse vídeo. Século XIV, o Império de Mali era governado por Mansa Musa, o imperador Musa. Ele era convertido ao islamismo. Ele tinha raízes nos Yorubás, mas se converteu. Formou um exército. O governo dele, o Mali, se tornou muito poderoso, dominou todas as outras cidades da região. Com o islamismo, né? Então, vocês podem imaginar como ficou as religiões animistas. Duas importantes cidades do Mali, a cidade de Gênese, que foi fundada em 800 depois de Cristo, e era muito importante do controle de Gênese, porque ela tinha comércio, tudo isso, e Timbuktu também, que se estabeleceu 300 anos depois. Então, quando Musa se encontrou essa região toda e percebeu que, se convertendo ao Islã, ele teria mais força, mais apoio para o controle disso, ele quis. Só que ele também se dedicou ao tráfico de escravos. E aí já não foi muito legal, né? Coisa chata.
Ele capturava os inimigos, vendia para serem escravizados nas colônias da América. E eles é que levaram, então, esses árabes é que levaram o Islã. Lembra que eu falei que o Islã chegou lá? As formas humanas são proibidas na arte islâmica, mas as figuras geométricas são frequentes. E uma importante contribuição do Islã foi a escrita. Sim, o Islã valoriza muito a escrita, porque as palavras de Allah para o profeta foram escritos, escrita. Eles têm que aprender, todo muçulmano tem que ler o Corão, tem que saber o Corão de cabeça, tem que ler mesmo, saber. Tem os horários das orações, tudo isso. Então, eles que contribuíram com a escrita. Se bem que a escrita na África existiu muito antes do Islã. Lembra-se que na Núbia a escrita era bem anterior. É que ainda não está sendo decifrado, né? Não está muito fácil, né? A escrita dos árabes já ficou mais simples. E eles valorizavam muito a escrita, o registro. Havia bibliotecas e universidades em Timbuktu. Universidades para estudar o quê? Ciências como a astronomia, a matemática, biologia, medicina. Eles se formavam em várias ciências humanas e exatas e biológicas. Para eles tinham conexão com o espiritual, Alá, tudo isso, mas valorizavam muito o estudo, ainda valorizam muitas vezes. Para se converter ao islamismo é exigido muito estudo. Então, várias religiões e o islamismo é uma delas. O candomblé, os orixás, tem que estudar muito também. Podem apostar que nenhuma... Eu não posso chegar lá agora, eu quero ser Yalorixá, vou ter que estudar muito. Muito, mas muito mesmo, para ser aceito. Então, enquanto o comércio era o sustentáculo da mesquita e da fé indígena, Timbuktu prosperava como um dos maiores centros culturais da África no século XV. Mas Moça devia estar bem feliz, né? Porque as duas cidades ali que ele controlava, a Gal também ele controlava, eram centros comerciais, eram riquíssimas. E a fé no Islã mesmo estava firme, estava poderosa. Só que eu já disse que ele escravizava os povos vizinhos e vendia para... aliás, ele capturava e vendia para serem escravizados nas Américas. E isso fez com que esses povos começassem a atacá-lo. Tantos ataques, mesmo com o poderio militar que ele tinha, com a riqueza toda que ele já tinha acumulado naquele período, ele acabou sucumbindo. E, assim, o reino de Mali foi dominado pelo Songhai. As cidades Timbuktu, ou Tumbuktu, Djane e outras, elas ainda exibem as glórias de séculos passados. Isso que nós vamos ver no próximo vídeo, que é Djane, né? Eu nunca sei a pronúncia, e outras comunidades animistas, que nós já vimos aqui, que eles todos acreditam na origem através de Ifé, a terra, né, a galinha, começou ali, a terra que foi sendo ciscada. Espero que tenham gostado. Aí, dá um like, fazer um comentário, para me ajudar a validar o meu vídeo, né, validar o meu estágio. E aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada a todos.